E aí, galera? Boa noite a todos aí. Vamos dando início a mais um encontro nosso aqui no Facebook. Esperar a galera se conectar aí. Uma boa noite para todo mundo aí. Hoje é dia 3, né? É isso aí, galera. Tô aqui convidando o pessoal. Boa noite aí para todo mundo que está se conectando com a gente aí hoje. Se é a primeira vez que você está vindo, seja bem-vindo. Esses estudos se chamam Under My Cut, que é um projeto do Nômades, projeto de estudos bíblicos em qualquer ambiente, seja, não importa, online, presencial, em qualquer lugar. A gente tem trabalhado há muitos anos, né, com as casas de estudo, com o SUTT e tudo que a gente faz como projetos aí para a gente poder divulgar, né, o estudo bíblico, o conhecimento bíblico. Então você é muito bem-vindo aí para fazer parte desse estudo hoje. Se é a primeira vez que você está se conectando com a gente. Em cima estão os links da nossa fanpage, nosso YouTube. Perdeu algum estudo? Cola lá, que eu tenho certeza aí que vai acrescentar alguma coisa para você na sua caminhada aí, tá? É isso aí. Você que já acompanha, galera, vamos que vamos. Vamos aí, vamos manter o foco legal aí, que tem bastante para a gente poder aprender hoje. Hoje o estudo é bastante importante. Agora já faltando 1 minuto aí para as 9, no horário de Brasília, 8 horas aqui no Chile. A gente vai dar início ao nosso bate-papo de hoje. E hoje o assunto é bastante importante porque faz referência aí a algo que eu acho que tem a ver com a vida de todos nós, na nossa história, nas nossas evoluções, nas nossas revoluções, e a necessidade da gente realmente se revolucionar é grande, né? Considerando aí que a vida é feita de certas experiências e essas experiências precisam ser avaliadas, obviamente, né? E a gente às vezes não vive aquilo que é bom viver, justamente pelo fato da gente ficar sempre girando em cima do mesmo ponto. Então, eu gostaria que você pensasse comigo a respeito disso. É lógico que eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de campanha ao erro, totalmente pelo contrário. Isso aqui é uma campanha a uma vida plena, né? Tem coisas que é óbvio que não precisa a gente experimentar, mas tem outras que a vida abre e a gente termina por não vivê-las, né? Então vamos orar. Deixa eu orar por você aí, pela sua família, e pedir a Deus aí que possa conduzir a gente no estudo de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar conectados uma vez mais aqui pelo Facebook. Esses projetos são uma iniciativa feita por ti mesmo, para que as pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade por todos os meios possíveis. Assim, nenhum de nós vai ter desculpa de que não sabia. Eu só te peço sabedoria para falar, te peço também iluminação aos que me ouvem, e que a nossa reflexão seja o mais centrada na palavra possível. Por isso conto com o teu Espírito Santo para falar comigo e também com aqueles que estão me ouvindo. Abençoe nossos projetos, os nossos sonhos, e abençoe também a casa de cada irmão, a história de cada irmão e irmã que estarão conectados aí no dia de hoje. Muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Algo importante para aqueles que não sabem: nesses estudos são promovidos pela categoria Nômades da OTMF. Somos os missionários aí, pessoas que temos nos dedicado ao estudo bíblico, à informação bíblica, a passar adiante a história, né? A passar adiante aquilo que temos recebido de Deus, tá? Quero agradecer a todos os nossos parceiros. E mais adiante aí no estudo mesmo, eu quero compartilhar com vocês algumas
coisas aí, alguns pedidos de oração aí para vocês estarem com a gente nessa caminhada. Muito bem, o texto de hoje vai ser em Gálatas capítulo 4, esse foi o estudo dado na quarta-feira aqui no Chile, em Santiago do Chile. Eu tenho feito isso pegando alguns termos, né, entendendo os termos, essa é a série do Under My Cut de agora, e aí eu quero que a gente entenda o termo revolução e como é que se faz essa transformação do ser. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 8, eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura aí de hoje. Diz assim a palavra de Deus: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos de deuses falsos que nem existem. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, são conhecidos por Deus, como vocês podem voltar de novo aos ensinamentos elementares de sistemas religiosos fracos e sem valor? Vocês querem se tornar escravos de novo? Vocês estão observando dias especiais, meses, estações e anos. Eu temo por vocês, talvez todo o meu trabalho por vocês tenha sido por nada. Até aí vamos ler do 8 ao 11 na nossa reflexão de hoje. Muito bem, vamos dar uma pincelada boa aqui para você poder se ligar no contexto desse estudo aqui. Em primeiro lugar, a gente está falando de Gálatas, né, que era uma igreja que havia recebido o apóstolo Paulo em uma condição de enfermidade, né, ele estava doente, e eles receberam ele muito bem, ouviram do evangelho por parte dele, iniciaram sua caminhada na fé, fortaleceram seu conhecimento, e o apóstolo Paulo, como era um apóstolo, né, ele viajava por vários lugares e mantinha o conhecimento da igreja por meio das cartas. Então, ele soube que quando, depois da sua partida, o povo de Gálatas, essa aqui é uma região ali, né, que não é só uma igreja, tem várias igrejas envolvidas, o povo de Gálatas estava sendo seduzido e caindo na sedução de voltar à escravidão da lei dos judeus, coisa que Cristo tinha recolocado. Ele completa a lei, mostrando como praticar por meio da graça. Não fazia mais sentido voltar ao ritual da lei dos judeus, primeiro porque pertencia aos judeus e em segundo lugar porque não fazia mais sentido. Como nós lemos aqui, não fazia mais sentido que eles estivessem agora sendo tentados a voltar a isso. Porque qual que era a argumentação desses judaizantes aí? Eles argumentavam que para poder alcançar a salvação, Cristo não era suficiente, que você, além de Cristo, precisava voltar à lei, com aquele argumento Jesus era judeu, né, cara? Então, entendeu? Tinha essa crise, né? Essa crise intelectual complexa e que estava gerando esse problema da igreja se inclinar. Bom, a gente tem algumas coisas importantes aqui, fora esse contexto, que o apóstolo Paulo estava extremamente interessado em que a igreja aprendesse dele. Isso era uma característica do apóstolo Paulo, né? Ele queria que as pessoas fossem imitadores dele, que as pessoas imitassem a ele, imitadoras dele, né? Que o grupo de servos de Deus fossem imitadores dele. Então ele, através disso, sempre argumentava, olha para mim, eu me fiz como vocês para poder viver, para vocês verem que não é necessária a lei. Então ele já não obedecia os rituais da lei, estando completamente conformado com a graça, né? Com aquilo que Jesus fornecia através de seu sacrifício, do conhecimento, etc, etc. O que tem a ver isso com revolucione-se a si mesmo? Eu acho que de todas as coisas que eu já preguei na minha vida, essa provavelmente é uma das mais importantes. Primeiro porque não envolve somente o conhecimento bíblico, né, que é o mais importante aqui, é o que está no centro daquilo que a gente quer abordar, mas também envolve a própria experiência humana. Quando nós entramos, por exemplo, nós nascemos em um contexto, nós nascemos debaixo de uma realidade, a gente tem o fator genético que conta pra caramba, muitas das decisões que a gente toma influenciados pela nossa própria genética, e
esse círculo vicioso que a gente herda, tanto por parte de nossa família, como por parte do círculo de amizade que a gente tem, da história, da rede, né, que a gente vai construindo ao longo da vida, termina se fazendo um círculo vicioso mesmo, quase que impossível de ser ultrapassado para a gente poder experimentar coisas novas. No caso da Bíblia, a Bíblia sempre tenta tirar o homem desse centro, dessa posição dele que o faz caminhar de forma errada, que o faz caminhar afastado da verdade, que o faz caminhar longe do Espírito Santo, longe da direção de Deus, e aí a gente sabe o que acontece, né? Então aí vem aqueles problemas típicos, né, daquele que não conhece a Cristo. O grande ponto é que a revolução de si mesmo é uma impulsão e é uma oportunidade que a gente aprende. Essa galera de Gálatas, né, eles, como a gente acabou de ler, eles vinham de uma sequência religiosa onde eles serviam a deuses pagãos, né? E essas religiões, essas expressões religiosas, tinham uma série de elementos que escravizavam aqueles que estavam debaixo das ordens dela, fazendo com que eles ficassem nesse constante ciclo de pecado, de afastamento de Deus, sem sair dali. Quando vem o Evangelho, eles se liberam daquilo, eles se libertam daquela escravidão e começam a viver baixo a escravidão de Deus, né, que é a liberdade do pecado. Você já não está mais se afastando de Deus, porque em Cristo, né, as coisas velhas passam, tudo se faz novo, então você começa a viver essa liberdade em Cristo. Porém, eles não demoraram muito para voltar de novo àquela escravidão anterior, né? Eles tinham uma aparência, a ideia que dá é que eles tinham essa necessidade de viver baixo uma escravidão, de viver longe de Deus, de viver afastado de Deus. E isso faz lembrar bastante a história de muitos de nós. A revolução de nós mesmos, ela começa quando eu, em primeiro lugar, tenho a humildade de reconhecer que o ciclo no qual eu estou metido, que aquele ciclo que eu fico entrando e saindo, que eu fico sempre repetindo, não é bom para mim. Essa humildade, essa necessidade de autoavaliação, ela é fundamental. Infelizmente, eu conheço muitos casos e eu mesmo, às vezes, termino sendo tentado a entrar no ciclo que eu aprendi, que eu herdei da minha família. Sem experimentar coisas novas, sendo que são, às vezes, oportunidades de Deus. A gente aqui na OTMF, sempre quando a gente apresenta o projeto para alguém, caso algum de vocês que vai ouvir essa mensagem, se um dia me perguntar, cara, qual é essa parada aí? Me explica. Então, se eu tiver que te apresentar, eu vou te dizer, para mim, essa é uma oportunidade de Deus. Agora, pensa bem, para você sair de um contexto, cara, eu estava metido num contexto que eu amava, cara, a minha missão era tudo para a minha vida. E em algum momento, isso eu tive que romper, com dor no meu coração, tive que romper, e a única forma de romper foi entrando num outro projeto, num projeto muito mais... que tinha muito mais a ver comigo no final das contas, hoje eu entendo, e que me ensinou coisas também que eu nunca vivi, mas que tenho vivido, tenho sido exposto a viver. A revolução, ela começou para mim quando eu identifiquei que aquilo que eu vivia antes não era tão bom como eu pensava. Serviu durante um período, mas que era necessário eu mudar a minha atitude em relação à minha própria história. Quantas vezes a gente consegue analisar que estamos caindo na escravidão do ciclo? Quantas vezes a gente inicia projetos e termina no mesmo lugar que quando a gente começou o projeto? Quantas pessoas querem mudanças importantes na vida, de caráter, quanto a maus costumes, e caminham 2, 3 passos e depois está no mesmo ciclo de novo? Quantas pessoas lutam a vida inteira para poder fazer uma coisa, mas nunca tiraram o pé de trás, nunca tiraram aquele famoso freio de mão, né, cara? Tá andando com o freio de mão puxado e sendo realmente atraído para trás, né? Atraído
para o velho costume e terminam como cantava Elis Regina na música de Belchior, né? Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Eu não quero questionar aqui a você se a vida dos seus pais é boa, se é ruim, isso aí é você que tem que avaliar. Mas a pergunta que eu te faço, quantas oportunidades de mudança você já teve? Quantas vezes Deus bateu na porta da sua vida, te deu o que você precisava para poder, em primeiro lugar, salvar a sua alma, que é o fundamental de tudo. Porque, por incrível que pareça, Deus não é o que serve ao homem, mas Ele abre para nós oportunidades para a gente ter uma revolução de vida a partir da nossa consciência. Romanos capítulo 12, né, no princípio, que a gente oferece a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, é o nosso culto consciente. O que significa oferecer a vida como sacrifício vivo? É morrer para você mesmo em vida. É negar a sua velha vida. Então, para se salvar, não é simplesmente frequentar uma igreja, cumprir certos rituais cristãos ou qualquer coisa do tipo. Ou repetir a lei dos judeus, como pregavam os judeus ali para aquela igreja de Gálatas. Para se salvar, você precisa morrer, cara. Morrer para a sua própria consciência e nascer de novo para uma outra consciência. Infelizmente, a gente tem ouvido muito que o evangelho, a revolução do evangelho, é você entrar num estilo de roupa, um estilo de vida, num estilo de linguagem, porque isso define se você é salvo ou não. Mas na prática, eu acho que a gente já está bem informado que isso não é bem a realidade. Porque senão não haveria tanta gente afastada do evangelho, tanta gente que foi criada dentro de uma igreja, sabendo de có e salteado as coisas e terminam num mundão cheio de vícios, cheio de besteira, fazendo coisas que vai ter que levar como consequência para o resto da vida. Ou é muita besteira o que eu estou falando? Então nós precisamos entender que o termo revolução que a gente precisa entender no dia de hoje é o termo que parte pela consciência. E essa consciência mudada é aquela que, em primeiro lugar, reconhece que está metido em um ciclo que não é bom, que não está gerando mudança, que vai terminar com a pessoa metida numa história de outras pessoas, porque simplesmente não consegue nascer e romper com essa realidade. E às vezes até em nome de uma fé, até em nome de uma religião. Eu tenho uma teoria comigo, isso digo eu, não Deus, mas eu sempre acreditei que é impossível que o homem seja livre realmente. Ou você é escravo de você mesmo, ou você é escravo do sistema, ou você é escravo de Satanás, ou você é escravo de Deus. Aí, irmão, é contigo. Eu sinceramente acho que cada um de nós precisa se submeter a algum tipo de escravidão para a gente viver certas mudanças. Nós vivemos uma das gerações mais complexas da face da Terra. Revolucionar a vida, por exemplo, antigamente se a gente aparecesse, eu vou falar aqui, botando nos meus próprios sapatos, se a gente aparecesse com uma ideia de um motoclube, um motofamília, um motogrupo ou qualquer coisa dessa, que tivesse regra, com moto, pá, essa parada, nossa, chovia, se eu tivesse batido com isso antes, se alguém tivesse me oferecido essa caminhada antes, eu tenho certeza que eu teria entrado nessa parada antes. É porque, sinceramente, eu só observava. Eu amo Harley Davidson, que está aí em cima na logo aí. Eu amo essas motos desde que, meu irmão, eu nem sei desde quando. Eu sempre gostei, desde pequeno. Mas eu nunca tinha notado essa coisa do clube. Eu não tinha percebido isso. Se eu tivesse percebido isso na minha época de adolescente, na minha geração, meu irmão, eu tinha embarcado nessa com certeza. Eu conhecia assim de longe. Eu não sabia o que era. Agora, no mundo atual, a gente oferece essas coisas e já não são suficientes. Agora, a nova regra é você não ter nada, nenhum tipo de código, nenhum tipo de característica, nenhum tipo de nada. Só que a pessoa entra nessa ilusão de que ela é livre, não vendo que ela está sendo escravo dela mesma. Por quê? Ela fica girando naquela roda de rato, que a pessoa está rodando, ela corre e não chega a lugar nenhum, ela não se move. Ela passa ano, entra ano, sai ano e ela está na mesma situação intelectual,
social e sem contar a espiritual, né, cara? A revolução de nós mesmos, ela precisa começar pela mente que reconhece que está preso nessa roda de rato. Infelizmente, essa revolução não é para todos. E isso é um fato, que não é para todo mundo. Mas talvez você que vai ouvir essa mensagem de hoje está chegando nessa conclusão e consegue olhar para a sua própria vida e reconhecer na sua própria vida e história que tem alguma coisa errada que não está certa, como diz a minha esposa. Você consegue olhar para a sua história e ver que você está correndo, está se cansando para chegar a lugar nenhum? Será que você é aquele tipo de pessoa que entrou até mesmo numa depressão profundíssima e não percebe que você, antes de atuar, a sua própria mente te joga para baixo, que você vive de planos e não de ações? Será que você não consegue perceber que talvez na sua própria história com Deus, você é um cai e levanta danado e não vê que na verdade é porque você nunca se levantou? Você está tentando amoldar a história, o Deus Todo-Poderoso, a Sagrada Escritura, a um contexto de vida que não tem nada a ver com isso, que está aqui o problema, não é fora, é aqui. E você está tentando mudar fora, sendo que aqui continua igual. A revolução de nós mesmos tem que ser tomada a sério, galera. Tem que ser tomada a sério. Porque enquanto a gente não fizer isso, infelizmente nós não nos movemos. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso ao Gálatas, e é muito forte quando ele disse: eu estou com medo de que meu trabalho entre vocês tenha sido vão. Eu estou com medo de que a gente tenha que... Ele até mais adiante, ele vai dizer que ele está sentindo... aqui no versículo 19, ele vai dizer assim: ó, meus filhos queridos, eu me sinto como se eu estivesse passando por dores de parto por vocês mais uma vez. As dores que eu passei para lhes trazer a Cristo, mas dessa vez é para que Cristo seja formado em vocês. Ou seja, como se a pessoa estivesse entrando no trabalho de parto de novo. O cara que lutou tanto para que pudesse ser apresentado Cristo por um povo que estava afastado dele, agora precisa voltar aos rudimentos, às primeiras mensagens, para que a pessoa possa permitir que Cristo seja formado nele, porque eles já estão correndo atrás daquilo que eles são viciados, em estar escravizado a sistemas religiosos que são inúteis. Não é uma questão de estar escravizado a algo simplesmente, porque, como eu disse, todos nós somos escravos de alguma coisa, mas a questão é estar escravizado a um sistema inútil, que não serve, que está ultrapassado. Não tem nada a ver mais. E não é porque eu acho que não tem nada a ver mais, é porque o Filho de Deus se fez carne para falar para mim e para você que aquele sistema, aquela prática, daquela maneira que estava sendo feita, não tem nada a ver mais. Estava vencido e os caras querendo voltar para lá. Será que a sua vida não é assim também, cara? Será que em vez de você estar vivendo as experiências incríveis de transformação na sua vida, você está correndo atrás de fogos de artifício, de festa, de bandona? Será que você não está vendo que não é isso que vai fazer a mudança na sua vida? Quantas vezes você vai ter que cair? Quantas vezes você vai ter que reiniciar esse sistema seu? Para você poder chegar na conclusão que o problema seu está aqui. Ó. Primeira coisa é você aceitar que a sua história ela não está te levando a lugar nenhum, porque você está dando volta no mesmo círculo. A segunda coisa é você entender que é pela mente que a gente começa a entender e a receber esse evangelho de Cristo. E em terceiro lugar, você precisa agir, cara. Faça a diferença. Faz algo diferente para você. Para de achar que o mundo tem que se render à sua vontade, cara. Você não está construindo nada para a sua própria história. Construa algo para a sua própria história. Construa algo sólido que possa ser visto, que possa ser desfrutado por você em primeiro lugar. Algo de verdade para a sua história. Para você fazer parte de qualquer coisa na sua vida, de um grupo novo, de uma igreja, você precisa viver essa revolução. Avalie sua história, bota um retrovisor aí, dá uma olhada para trás e vê se a história da sua própria família, da sua própria
aonde você você tá sendo filho de, né? Vê se essa história tá legal, cara. Vê se você não está repetindo a mesma história. Se você estiver repetindo a mesma história e está tudo bem, você tem orgulho disso, maneiro, cara. Então não é nesse ponto que você tem que mudar. Talvez seja outro ponto. Mas se você olha para trás e vê você parando no mesmo lugar que os teus pais, e isso te gera um incômodo tremendo, isso te gera uma angústia no coração, como gerou no meu coração. Eu não queria repetir a história de ninguém, eu queria viver a minha e ainda quero. Ainda brigo para poder viver a minha própria história. Se você entende a importância disso e você olha para trás e diz, sim, eu quero viver a minha história, não quero repetir a história de ninguém, mas você também tem que reconhecer que você só vai viver uma história nova quando você fizer coisas novas. E eu quero te propor uma coisa importante. Talvez você seja uma dessas pessoas que, para revolucionar a própria história, estão escutando a voz de Deus estendida, te chamando. Atenda essa voz. Para você que é candidato à salvação, que Deus quer te dar, aceita isso, cara. Estamos aqui para poder te ajudar nessa caminhada se você precisar. Se não, procura outro lugar, outras pessoas. Muda o teu círculo, muda a sua caminhada, ainda que seja por um tempo, para você poder respirar novos ares. Faz parte. Eu tive que fazer isso. Agora, se você já tem a Deus no seu coração, se você já tem essa sensação de que Deus já entrou na sua vida, você tem essa convicção, sente isso, essa certeza. O Espírito de Deus está confirmando com você isso, mas você continua vivendo a mesma história, os mesmos erros, a mesma caminhada. Isso quer dizer que você está fazendo alguma coisa sempre igual. Deixa eu te lembrar que Deus, ele é tremendo e o mundo é muito grande também. Existem muitas maneiras de servir a Deus. Existem muitas maneiras da gente se posicionar em relação a isso. Nós precisamos ouvir qual é a vontade dele. Ele dá a cada um o dom, a direção, o ministério que ele quer para que a gente seja útil naquilo que tem necessidade de que sejamos úteis. Mas você precisa sair desse círculo. Pensa bem, pensa comigo e vê se isso faz sentido para você. Para mim, fez todo sentido. E eu gostaria de compartilhar essa palavra com você. Revolucione-se. Chega da mesma coisa. Chega de fazer a mesma coisa e ainda reclamar com Deus por que está dando sempre a mesma coisa. Você repete a receita e quer um resultado diferente? Não tem jeito, cara. Esse é o tempo, agora, na pandemia, sim, nesse caos. Aqueles que fizerem algo agora para mudar o seu trabalho, para mudar a sua história, para mudar o seu casamento, para mudar a sua forma de viver em família e que precisam, óbvio, aqueles que precisam fazer isso e o fazem agora no momento de crise, no momento em que a crise for embora, se é que ela vai, mas tomara, no momento que isso passar, você já está, cara, em outro patamar. Você já está em outro nível para você poder viver isso de maneira plena com o seu coração. Você está cansado de viver aí nessa depressão aí, nessa tristeza profunda, no seu coração apertado? Muda os ares, cara. Quem falou para você que você tem que morar sempre no mesmo lugar? Quem falou para você que você tem que andar sempre do mesmo jeito? Pergunta para Deus, cara. Tenha um relacionamento com Deus e deixa Ele libertar você da repetição, desse loop que você fica metido. Aproveite a oportunidade, porque ela não aparece sempre. Tenha coragem, porque se Deus é contigo, não tem ninguém contra você. Mas tenha certeza de que Deus está contigo. Ou melhor, como diz aí, né? Tenha certeza de que Deus te conhece, e não que você conhece a Deus, mas que você é conhecido por Ele. Tendo essa certeza, show de bola. Agora, no capítulo 5 dessa mesma carta, o apóstolo Paulo vai dizer uma frase que eu acho muito importante. Não use a liberdade que vocês têm como pretexto para pecado. Eu não estou incentivando nenhum tipo de pecado, nenhuma vida de afastamento, porque aí seria você se entregar à escravidão de novo, antiga, e acho que não faz sentido, né? Eu estou falando da liberdade que te leva para mais perto de Deus e para você aproveitar todas as oportunidades. Sabe uma coisa que eu aprendi? Eu já estou terminando.
Eu aprendi que quando a gente vive coisas que a gente não vivia antes, a gente chega a pessoas que a gente não chegava antes. Eu aprendi que quando você está disposto a viver as aventuras que a vida nos dá, aquelas coisas que a gente tinha quando adolescente e jovem, que a gente ficou velho e não tem coragem de fazer mais, pois é, eu tive coragem de fazer. E eu tenho tido a oportunidade de comunicar a muito mais pessoas que antes. Mas você acha que eu planejei isso? Não. Eu simplesmente aproveitei a oportunidade. E Deus tem me abençoado. Me entende? Então, às vezes a gente fica assim, mas se eu sair desse círculo, talvez eu vou me afastar. Amigo, ninguém é insubstituível. Eu não posso sair porque as pessoas precisam de mim. Para com isso aí é idolatria de si mesmo. Você não é o único não, cara. Eu tenho certeza que se você sair de um lugar que você sabe que tem que sair, amanhã vai ter outra pessoa para te substituir e fazer talvez um trabalho melhor. E você vai ter a oportunidade de fazer a história, de viver uma história com outras pessoas também. Mas você precisa arriscar. Porque, sabe, mesmo que não dê certo do jeito que você espera, as experiências ninguém tira. E o aprendizado também não. Você cresce quando você vive. Cada dia é uma oportunidade para a gente nos tornarmos mais sábios, para que nos tornemos mais sábios. E o que é sabedoria se não a experiência, se não a observação, se não a fé? Tudo isso gera em nós sabedoria e crescimento que a gente precisa. Mas se revolucione, meu brother. Sai desse lugar aí, cara. Sai dessa situação constante que você está vivendo. Essa decisão é tua, cara. Se você quer viver a mesma coisa, então esquece o que eu estou falando. Agora, se você está sentindo que tem sentido o que eu estou falando, presta atenção, que talvez Deus está te dando uma oportunidade maravilhosa, uma vez mais, está acendendo essa lâmpada na sua cabeça aí. Revolucione a tua história e você vai chegar a muitos mais que você nunca imaginaria que você ia chegar. Beleza? Para nós sermos assim, ó a luta que a gente trava por ser crentes assim num ambiente. Eu não quis mudar o ambiente. Por que mudar o ambiente? Eu preciso ensinar, eu preciso educar o ambiente de que não todos somos iguais, que nós somos diferentes, mas temos a mesma fé, o mesmo amor, a mesma intenção. E é isso que vale mais, é a intenção, muito mais que a imagem. Então revolucione sua vida, que Deus abençoe sua história. Quero mandar um abraço aí para o Edmar, Eliana aí, viu família? Deus abençoe vocês. Legal que vocês estão aí, que Deus possa aí fortalecer a caminhada de vocês aí, tá? Então é isso aí, galera. Revolucione-se, parceiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa missão e sobre o nosso Moto Family, eu te convido a escrever ou pelo Messenger ou escrever aí pelo nosso e-mail otabernaculo@outlook.com. Você pode falar comigo, eu terei o maior prazer aí de te responder as dúvidas que você tenha ou possa ter, né, em relação a isso que nós fazemos e estamos planejando fazer. Eu tinha dito que no final aí eu ia conversar com os nossos patrocinadores, a galera. Temos sonhado muito. Cada vez mais a gente vê que esse é um projeto importante para a nossa história, é a nossa revolução. A OTMF, o Tabernáculo Motor Family e o Tabernáculo Motor Family Mission são a nossa missão. São aquilo que a gente está usando para se revolucionar e aqueles que têm se arriscado têm tido a oportunidade de viver coisas novas. Se arriscar, sim, óbvio, tudo é um risco, né? Mas a gente tem recebido muita coisa em troca. Eu gostaria que você orasse por isso. Nós temos uns projetos aí antigos que já fazem parte da nossa vida há muitos anos. Ultimamente a gente tem tido a oportunidade de lidar mais com eles. De novo, né? A gente está agora meio que voltando para sonhar, algumas coisas estavam até um pouco adormecidas, a gente já não estava acreditando que a coisa ia acontecer, mas Deus tem nos abençoado e eu gostaria de te pedir que você participasse com a gente, seja de uma forma material, se você quiser ser nosso patrocinador, mas também com a sua oração, com a sua intercessão aí, é importante para a gente, porque realmente é uma briga feia, difícil de ganhar, já são 15 anos praticamente, que a gente está tentando uma porta para a gente poder dar o primeiro passo. A gente nunca conseguiu nem mesmo dar o primeiro passo, mas o desejo não muda, a vontade não muda, a gente continua trabalhando de outras formas, mas continuamos também sempre com a nossa mente voltada para lá, o nosso coração desejoso de viver isso. Ajude-nos, seja parte disso com a gente, que Deus abençoe vocês
E, bom, confirme essa ideia aí, tá? Temos projetos, o nosso projeto de estudo bíblico, Under My Cut, Casa de Estudo, SUTT, a gente tem vontade de levar eles a muito mais lugares e quem sabe, né, a gente poder chegar no momento de a gente conseguirá, né, implantar um projeto OTMF, né, a gente não sabe o que Deus tem planejado, mas sabemos que já existe algo que já fazemos há 18 anos e a gente quer continuar fazendo em mais lugares. Então hoje a gente está aqui em Santiago do Chile trabalhando com essa igreja, uma igreja abençoadíssima que tem nos ajudado. A gente chegou no momento muito importante onde a gente conseguia usar aquilo que tínhamos para abençoar essa igreja, para poder dar uma nova direção. Estamos trabalhando aqui ainda, mas a nossa mente já está começando a pensar geograficamente um pouco mais. Então eu gostaria de te pedir que você orasse por nós e se você quiser ser patrocinador dessa missão, você pode se comunicar pelo otabernáculo@outlook também, ou pelo message aí, tá? Um abraço, que Deus abençoe, one love, aqui nosso irmão Gary, aqui da OTMF, palavra direta para nossas vidas, amém, irmão, que Deus abençoe aí, Edmar diz aí amém, obrigado, show, a minha esposa Elisa também comentando aí, abraço recebido aí do nosso irmão Edmar e nossa querida Eliana Vascos aí, tá? Galera, one love, que Deus abençoe, vamos viver numa mesma mente, revolucione-se.